Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gregório Gonzaga, do canal Matemática nas Nuvens, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poliedros, que é a introdução da geometria espacial, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um convite para que vocês curtam, não é? E também se inscrevam no nosso canal, tá certo? Para dar mais força e a gente produzir mais vídeos legais. Então vamos à aula. Então, pessoal, na antiguidade, o filósofo grego Platão associava os quatro elementos da natureza, né? A terra, a água, o ar e o fogo, a quatro sólidos geométricos. Um quinto sólido, representando a união dos quatro primeiros, era associado ao éter, a denominação grega para o universo. Esses sólidos ficaram conhecidos como sólidos de Platão. São eles: o tetraedro, que era associado ao fogo, o cubo, associado à terra, o octaedro, associado ao ar, o icosaedro, associado à água, e o dodecaedro, associado ao éter. Mais tarde, no século XVI, o astrônomo alemão Johannes Kepler criou um modelo cosmológico baseado no encaixe desses poliedros. Mas o que são os poliedros, né? Denomina-se poliedros os sólidos limitados por porções de planos, regiões poligonais, denominadas faces. Entre duas faces adjacentes estão as arestas, os segmentos de reta cujas extremidades são os vértices do poliedro. Então, como a gente pode ver aqui, né? Essa figura representa um poliedro. A gente tem os pontos, né? A, B, C, D, I, J, K, L como sendo os vértices. O segmento AB, AD, AI e todos os outros representando as arestas, segmentos de reta. E as faces são os polígonos. Então aqui nesse caso, como exemplo, o polígono A, B, C, D da base, não é? Então todas essas figuras que vocês estão vendo aqui, ó, são poliedros. Cada poliedro é formado pela reunião de um número finito de regiões poligonais, planas, que são chamadas de faces, e a região do espaço limitada por elas. Cada lado de uma dessas regiões poligonais é também um lado de uma outra região poligonal, tá certo? A interseção de duas faces quaisquer é um lado comum, como a gente pode ver aqui nas nossas figuras. Cada lado de uma região poligonal comum a exatamente duas faces é chamada de aresta do poliedro. E cada vértice de uma face é o vértice do poliedro. Então, assim a gente tem na nossa figura o ponto A como um vértice desse poliedro, o segmento AB como uma aresta e o triângulo ABC como uma face. Cada vértice do poliedro é um ponto comum a três ou mais arestas. Então a gente tem aqui, ó, esse ponto C, ele é comum a essa aresta, a aresta AC, a aresta CB e essa outra aresta aqui que a gente não denominou, tá certo? Agora eu vou falar para vocês sobre dois tipos de poliedros: os poliedros convexos e não convexos. Mas antes a gente vai relembrar o que é o conceito de região poligonal convexa, tá certo? Então, uma região do plano é convexa quando o segmento de reta que liga dois pontos está inteiramente contida nela, como é o caso aqui dessa figura, né? Dessa figura aqui oval. A gente tem o segmento DG, ele está completamente dentro da região limitada por essa linha vermelha, né? E da mesma forma a gente tem aqui um polígono, tá? Esse polígono aqui é um hexágono, e aí a gente tem o segmento NO totalmente contido dentro desse polígono. Então essas duas regiões são chamadas regiões convexas. E a gente pode ver aqui essas duas outras figuras, né? Os segmentos que não estão contidos completamente dentro dessas regiões. Então essas regiões são chamadas de regiões não convexas, tá?
De modo equivalente, podemos dizer que um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em no máximo 2 pontos, como é o caso aqui desse poliedro verde. Eu tenho a reta intersectando esse poliedro em 2 pontos. Já nesse outro poliedro aqui, a gente tem a reta intersectando em mais de 2 faces. Então esse poliedro é não convexo. Um poliedro convexo e um poliedro não convexo. O grande matemático suíço, Euler, descobriu uma importante relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Então, vamos ver aqui que relação é essa, Então, aqui a gente tem um cubo que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A gente tem um prisma hexagonal que possui 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. Temos aqui o icosaedro, que tem 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. E a gente tem aqui um poliedro de Johnson, que é chamado de cúpula triangular, tá certo? Que ele possui 8 faces, 9 vértices e 15 arestas. Esses 4 poliedros que vocês estão vendo aqui são poliedros convexos. Então há uma relação entre os vértices, as arestas e as faces. Mas que relação é essa? Ela é chamada, claro, relação de Euler, tá? Dado um poliedro convexo, o número de vértices V, o número de arestas A e o número de faces F, então a relação matemática V menos A mais F é igual a 2. Isso vale para todos os poliedros convexos, gente. Então vamos pegar aqui esses 2 exemplos que a gente vai trabalhar aqui agora com vocês. Então vamos responder aqui esse problema, Ele fala o seguinte, num poliedro convexo, o número de vértices é 5. Então vamos colocar aqui, Vamos chamar isso de dados. Vamos notar os nossos dados. Então, vértices, ou seja, V é igual a 5. E o de arestas é 10. Então, A é igual a 10. Ele quer saber qual o número de faces desse poliedro, Então, ele quer saber quem é um F. Então, vamos lá, Então, a relação de Euler diz assim pra gente, que o número de vértices V menos o número de arestas A mais o número de faces é igual a 2. Tá? Como a gente está querendo achar aqui as faces, então vamos olhar aqui, F é igual a 2 menos o número de vértices mais o número de arestas. Então, F vai ser igual a 2 vezes, ou melhor, 2 menos 5, que é o número de vértices, mais 10. Ou seja, a gente tem um poliedro com 7 faces. Ok, pessoal? Bom, já o segundo problema diz assim pra gente, Em um poliedro convexo de 20 arestas, então vamos já colocar aqui esses dados. Então, os dados, Então, eu já sei que ele tem 20 arestas. Então, A é igual a 20. O número de faces F é igual ao número de vértices V. Então, eu sei que F é igual a V. Ele quer saber quantas faces tem esse poliedro. Então, mais uma vez, na relação de Euler, a gente tem que vértices menos o número de arestas mais o número de faces vale 2. Então, olha só. Como a gente sabe que o número de faces é igual ao número de vértices, então eu vou substituir. E o que a gente está querendo encontrar são as faces, tá? Então eu vou substituir o V por F. Então aqui a gente vai ter F menos 20, menos 20 mais F é igual a 2, tá? Então a gente
pode dizer que 2Fs, né, menos 20 vale 2. Usando aqui as propriedades das equações, então a gente pode dizer que 2Fs é igual a 2 mais 20. Ok, pessoal? Então 2Fs é igual a 22. Portanto, F é igual a 22 dividido por 2, o que vai implicar em 11 faces, não é? Então, o nosso poliedro tem 20 faces, por consequência também tem 20 arestas. Agora a gente vai definir o que é um poliedro regular, tá, pessoal? Então, um poliedro convexo ele é regular quando todas as faces são regiões poligonais regulares e congruentes, e em todos os vértices concorrer o mesmo número de arestas. Então, vamos pegar aqui esses exemplos, essas figuras. Então, a gente tem aqui esses poliedros regulares. O cubo, não é? E o tetraedro são exemplos clássicos de poliedros convexos regulares, porque o cubo ele possui como faces quadrados, todos quadrados com a mesma medida, né, de lado, e o tetraedro é o sólido formado por 4 triângulos equiláteros, tá certo? Já o nosso prisma hexagonal, ele não é um polígono regular, porque as faces são retângulos e a gente tem duas faces hexagonais, né? Então já cai a definição de poliedro regular, ok? Existem apenas 5 poliedros regulares convexos, e são eles: o tetraedro, tá certo? Que tem 6 arestas, 4 vértices e 4 faces, e aqui está a sua planificação. São 4 triângulos equiláteros, como eu falei para vocês. Temos o cubo, não é? Que possui 12 arestas, 8 vértices e 6 faces, e aqui está a planificação do cubo. O octaedro, com 12 arestas, 6 vértices e 8 faces, todas faces, sendo triângulos equiláteros. O dodecaedro, com 30 arestas, 20 vértices e 12 faces, onde cada face vai ser um pentágono. E, por último, o icosaedro, com 30 arestas, 12 vértices e 20 faces, cada face sendo um triângulo equilátero. Então, a terceira questão fala assim, né? O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Então, pode-se afirmar que esta pirâmide possui. E ele dá aqui as opções. Bom, antes de mais nada, vejam bem. O problema fala que uma pirâmide possui 11 faces. Então, uma pirâmide, a gente vai falar ainda sobre pirâmide especialmente, né, nas próximas aulas, mas uma pirâmide ela tem uma base e todas as faces são triangulares. Então, ou seja, então o número de faces dessa pirâmide é 11 mais o polígono da base. Então eu sei que essa pirâmide possui 12 faces. Legal. 12 faces. Pronto, descobrimos que essa pirâmide tem 12 faces. Descobrimos o número de faces e agora vamos pensar sobre o número de vértices. Na nossa pirâmide, a gente tem 11 vértices na base e mais um vértice, que é o topo da pirâmide, né? Então, nós temos aí, 12 vértices. Então, legal. Olha só. Eu tenho
a letra B dando 12 e eu tenho a letra E dando 12 vértices, né? Então todas as outras, ó, por eliminação, eu já desconsidero. Então eu estou eliminando a letra A, a letra C e a letra D. Bom, então vamos para a relação de Euler, né, que diz o seguinte, que nos diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Então vamos colocar aqui os nossos dados, né, e vamos descobrir o número de arestas para ver se são 11 ou são 12. Então vamos lá. 12 vértices menos A mais 12 faces. Isso aqui tem que ser igual a 2, né? Então, 24 menos A, que é igual a 2. Isso implica dizer que A é igual a 24 menos 2, totalizando 22 arestas. Então, a nossa alternativa é letra E, né? Então, tá aqui a letra E com uma pirâmide de 12 vértices e 22 arestas. Tá certo? Bom, gente, então vamos para a quarta questão, né? A quarta questão diz o seguinte: um poliedro convexo tem 6 faces triangulares. Então vamos logo colocar aqui essa informação: 6 faces triangulares. Então 6, e ele tem também 5 faces quadrangulares. Então 5 faces. Bom, isso aqui dá um total de 6 mais 5. A gente já sabe que o nosso poliedro tem 11 faces. Agora vem uma informação importante. Bom, como uma face triangular tem 3 arestas e nós temos 6 faces, então a gente vai calcular esse produto. 3 vezes 6, que vai dar 18 arestas. Só que cada aresta é parte de 2 polígonos. Então, eu vou dividir esse número daqui por 2. A gente tem 9, tá? 9 arestas triangulares. Agora, possui 4 arestas. Como nós temos 5 faces, 4 vezes 5, 20. Dividindo isso daqui por 2, porque cada face vai fazer parte de 2 polígonos. Então, dividido 20 por 2, já que cada aresta vai pertencer a 2 polígonos, nós temos 10. Agora, nós podemos somar, que vai dar o total de 19 arestas. Ok. Então, a gente já tem aqui duas informações. Nós temos, então, duas informações. O número de faces, são 11, e o número de arestas, A igual a 19. Então, pela relação de Euler, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces tem que ser igual a 2. Então, substituindo os valores, V, que é o que a gente está querendo encontrar, menos o número de arestas, que é 19, mais o número de faces, são 11, deve ser igual a 2. Né? Isso daqui vai dar V menos 19 mais 11 dá menos 8, igual a 2. Portanto, pelas propriedades das equações, V é igual a 2 mais 8, o que nos diz que o número de vértices é igual a 10. Então, o nosso poliedro possui 11 faces, 19 arestas e 10 vértices. Então, pessoal, hoje a gente falou sobre poliedros aqui no Matemática nas Nuvens. Eu peço a você que assistiu e gostou do nosso vídeo, que dê um like e faça a inscrição se ainda não fez, tá certo? Para que a gente possa produzir mais vídeos legais. Um grande abraço a todos e até a próxima.